A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos hoje continuar o estudo aqui do livro de Isaías. Hoje é o capítulo 17, glória a Deus, de 14 versículos, né? Um título aqui tremendo, né? Profecia contra Damasco e Efraim. Você fala, quem é Damasco? Irmãos, Damasco, se você olhar no mapa, hoje, a Síria, pegando aqui esse período bíblico e olhando hoje no mapa, Damasco era ali a capital, né, da Síria. Então, os irmãos veem que Deus estava usando o que? Isaías, o profeta Isaías, para trazer uma palavra de corretiva, de correção para Damasco. E Efraim. Agora, Efraim, irmãos, já era diferente. Efraim era uma das tribos, povo de Deus. Que é essa palavra corretiva, que os irmãos vão ver nos capítulos, que nós vamos estar falando aqui, também para Efraim. Aleluia. Eu sei que Deus, irmãos, algumas passagens do Velho Testamento, né, por simbologia, por comparações, Deus fala, mas traz uma mensagem atual para o povo, irmãos. E essa mesma mensagem, mesmo sendo há tantos, vamos dizer assim, há muito tempo atrás, né, irmãos? É uma mensagem de Deus hoje atual para a sua e para a minha vida. Amém? O versículo 1 fala assim, profecia contra Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade. Antes será um montão de ruínas. Então, irmãos, a destruição, ela ia ser grande sobre Damasco, sobre a capital da Síria. Por causa do que, irmãos? Desobediência. Irmão, algumas pessoas vão ler o Velho Testamento e fazem uma confusão, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Se os irmãos lerem, a partir lá de Abraão, depois Deus veio mudar o nome dele para Abraão. Quando o Senhor, ele fala lá assim, ó, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que também que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você já vê, irmãos, ali mesmo não tendo citado essa palavra, a graça de Deus ali sendo anunciada. Por quê, irmãos? Porque a graça de Deus, irmãos, porque o plano do Senhor era usar Israel como uma nação zelosa de boas obras, para quê? Para que as nações vissem Israel esse exemplo e se convertessem. Israel fez, irmãos, muito pouco. Mais saiu da presença de Deus, mais desobedeceu, mais trouxe problemas, escândalos do que obedeceu. Mas a vontade do Senhor, irmãos, já vinha lá de trás, irmãos. Quando Deus faz uma promessa ali falando para Adão e para Eva, o casal no Éden, da semente da mulher e havia aquele que ia pisar na cabeça do escorpião, da serpente, já falava de Cristo para o plano de salvação para a humanidade, irmãos. Então, aqui quando você vê Deus tratando com Damasco, Deus tratando com o povo da Síria, é porque Deus tinha amor pela vida deles, pela alma, pela salvação deles. Mas, irmãos, o homem, isso independente de qual nação, cor, raça ele seja, ele desobedeceu o Senhor. Deus é amor, irmãos, ele é. Mas ele também repreende, castiga aquele que ele tome por filho. Isso a palavra nos fala, né? Versículo 2. As cidades de Aroer serão abandonadas, onde ser para os rebanhos, que se deitarão sem que alguém os espante. 3. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco. E o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor. Então, Deus estava falando, Deus estava dizendo, Deus estava fazendo uma comparação como a nação de Israel ia ser abatida. Por quê, irmãos? Porque isso está na história e a Bíblia comprova isso, a Bíblia fala disso, que quando o povo ia ser dominado ali pela Síria, também Nabucodonosor e outros povos que iam dominar eles, né? Ia ver, Deus ia usar esses povos, irmãos, para ser como uma vara de correção para o povo dele, para que o povo dele aceitasse, voltasse, entendesse, obedecesse a sua vontade. Irmãos, muitas vezes na Bíblia, Deus permitiu nações e levantou nações para punir o povo dele, porque o povo dele não quis obedecer, o povo dele não quis se sujeitar à obediência à palavra do Senhor. E aqui não é diferente, irmãos. Deus ia punir a Damasco e também a Efraim, irmãos. Como estava fazendo com todos os outros filhos de Israel. Irmãos, é muito sério isso aí.
Versículo 4. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne será emagrecida, né? A correção ia vir, irmãos, e o povo de Deus ia ver, ia ficar no estreito, irmãos. Mas não era aprovação de Deus, era escolhas erradas, irmãos. Uma coisa que nós temos que aprender, começando por mim, as escolhas nossas, irmãos, vão dizer muito que nós vamos chegar lá na frente, ser lá na frente. Irmãos, se nós pedimos misericórdia para o Senhor, imploramos a sua misericórdia, para que Ele, Deus, o Senhor poderoso, tenha compaixão de nós e endireite os nossos caminhos, as nossas veredas, para a gente estar na sua presença, irmãos, e ser por Ele abençoado, guardado, liberto, salvo, restaurado. Deus faz, irmãos. Mas se nós, começando por mim, por você, tomamos escolhas erradas, não obedecemos à vontade de Deus, não falamos dele, não se entregamos a ele, não buscamos a ele, irmãos, como ele quer, irmãos, vem consequências. E Deus permite, Deus deixa acontecer, não porque ele quer te punir, porque Deus bate palma quando vê você sendo punido, não, para que você esteja na vontade dele, irmãos. Deus, ele nos ama, ele não quer que a gente se perca. Versículo 5 e diante. Porque será como o segador que colhe a cana de trigo e com o seu braço cega as espigas, será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. 6. Porém, ainda ficarão nele algumas espigas, como no sacudido da oliveira, 2 ou 3 azeitonas, no mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos, mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Irmão, Deus tem momentos da sua história, da minha história, de povos, de nações, de reis, de impérios, que ele sacode a figueira. Aqui ele fala sobre azeitonas, sobre figos. Irmão, para a nação, você no individual, para as pessoas ver que não é pelo braço nosso, irmãos, não é pela força nossa, não é pelo intelecto nosso, não é pelo conhecimento de vida que temos, irmãos, experiência que adquirimos na vida, não é. É pela vontade dele, é pelo poder dele, é pela mão dele, é pelo agir dele, é pelo poder dele que abre porta e fecha a porta, irmãos, que as coisas acontecem. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que ele dá uma sacudida na figueira da nossa vida, na árvore que cada um de nós somos representados na Bíblia, irmãos, deixa um ou dois folhinhas ou alguns frutos aqui, que você viu o versículo que eu li aqui, os 5, né? Aleluia. Os 6, perdão. Para mostrar que ele ainda tem misericórdia. Para nós nos arrependermos, clamarmos, buscarmos e ele ter compaixão e restaurar nossa sorte. Oh, aleluia. Versículo 7. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador. Os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não, 8. Atentará para os altares, obra das suas mãos. Não olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Vamos ler o 9 também. Naquele dia suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Irmão, você vê aqui que o povo de Deus, o povo do Senhor, procurou fazer, irmãos, coisas com os dedos, com as mãos, para tirar a glória de Deus, tirar a adoração a Deus, tirar o foco no Senhor, na busca pelo Senhor, para fazer em coisas materiais. Não estou falando aqui, irmãos, só de idolatria a Deus. Estou falando aqui de tudo, irmãos. Quando nós achamos que o nosso trabalho, que um bem nosso material é mais importante que o Senhor, e a gente tira a nossa adoração, nosso temor, nosso respeito, nosso compromisso com Deus e colocamos nas coisas, irmãos, Deus, ele trata com a nossa vida. Deus, ele deixa algumas coisas acontecer, irmãos, para nos abater, para a gente ver que sem ele nós não somos nada. A palavra fala assim, sem mim não podeis fazer. Para vermos que se a sua confiança minha não for no Senhor, irmãos, a gente vai padecer. Não porque Deus queira, irmãos, porque nós não estamos confiando no Senhor. Nós não estamos dando a glória devida que ele merece. Irmão, não é só na hora que Deus abre as portas, nos dá um emprego melhor, um processo na justiça é atendido, uma bênção na parte material, ou até mesmo física, é alcançada por nós. Irmãos, é em todo o dia,
todo respirar nosso, todo momento da nossa vida, irmão, numa luta, numa prova, numa tribulação, Deus tem que ser louvado, Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser reconhecido no nosso caminho, na nossa história, para Ele ser, irmãos, o nome dele ser engrandecido. Irmão, Deus vai ver que nós não o adoramos, não o servimos só porque Ele dá, porque Ele faz, mas porque Ele é. Porque o nosso compromisso, irmãos, a nossa gratidão a Deus é porque Ele já fez por nós. Na cruz do Calvário, o que Cristo Ele é para nós. Irmão, o povo de Israel, irmãos, tinha inúmeros motivos e exemplos na vida deles de agradecer a Deus, irmãos, por tantas maravilhas, tantas providências, tantos livramentos que Deus fez, e o povo era ingrato a Deus, irmãos. Por isso que vivia na mão dos inimigos, irmãos. Isso nos faz trazer à memória a gente não ir pelo caminho deles, irmãos. A gente respeitar a Deus, honrar a Deus e servi-lo de todo o nosso coração. Versículo 10 aqui em diante, né, irmãos? Para a glória de Deus, fala assim. Até o 14, para a gente encerrar hoje o capítulo 17. Porque te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, portanto farás plantações formosas, e assentarás nelas videiras importadas. Olha aqui, irmão, isso é muito sério. 11. E no dia em que plantares farás crescer, pela manhã farás a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Olha, irmãos, o povo plantava, o povo se dedicava na plantação, na agrícola, que era o forte aqui nesse período bíblico do povo de Israel, mas, diz a palavra, mas a colheita voará. O que Deus quer falar com isso, irmãos? Não desfrutarão, não verão, não ficarão na mão deles. E olha o que Deus fala mais, ó. No dia da angústia que eles iam passar, das dores insofríveis, irmão, o negócio é sério, irmão. Muitos de nós, irmãos, começando por mim, de você, que está vendo o canal aí, você fala assim, mas eu nem sou cristão. Jesus quer que você reconheça Ele hoje. Até hoje você sofreu, você padeceu, você ficou desprotegido, angustiado, perturbado, porque você não entregou a sua vida para Jesus. Se você, meu irmão, que afastou dele, deixou ele de lado, não está entregando a sua vida, o senhorio da sua vida, para a vontade plena do Senhor. Por isso que você está batendo a cabeça, você está sofrendo, você está parece que andando no deserto, sofrendo, indo de um lado para o outro, e você não sai do lugar. É porque você não está ouvindo a voz do Senhor, não está obedecendo à vontade dele. Irmão, dia de arrependimento, de cura, de mudança, é agora, é hoje. Volte para Jesus hoje. Fala, Senhor, até agora eu quis fazer com a minha vontade, me perdoa. Faça hoje com a direção de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O povo aqui estava padecendo, irmãos, porque não estava ouvindo a Deus. E Deus, Ele é um Deus justo, irmãos. Deus é um Deus que Ele pesa em balanças. E se a balança for enganosa, irmãos, Deus vai cobrar. Agora, se você tiver com sinceridade, arrependido de todo o seu coração, Deus muda a sua história. Oh, aleluia. O versículo aqui agora é o 12 ao 14, nós vamos encerrar aqui. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam, como bramam os mares, do rugido das nações que rugem impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe. Serão afugentadas, como a palha dos montes, diante do vento, como que rola, levarão pelo tufão. 14. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Irmãos, era o tempo deles, irmãos. Tempo de choro, de sofrimento, de angústia, de tribulações, de assolações, de perca, de destruição. Mas por quê, irmão? Fique isso bem claro para nós. Porque eles não estavam obedecendo o chamado a Deus, que Deus queria que eles obedecessem. Irmão, não caiamos nós, irmãos, nesse mesmo erro, irmãos, por não queremos atender a voz de Deus. Irmão, Deus está mandando você pregar, Deus está mandando você fazer a obra, o Espírito Santo está me impulsionando para dizer isso, irmãos. Para você estar aí na frente de um rebanho,
pregando, para você estar visitando as pessoas nos hospitais, nos presídios, vizinho do lado da sua casa, na rua, fala, não vou fazer. Irmão, não seja desobediente. Deus está mandando você evangelizar, evangelize, irmãos. Ele se responsabiliza, a palavra dele não volta vazia. Deus está mandando você ir, faça. Deus está mandando você se compromissar com a obra dele, faça. Ir nos hospitais, vá, meu querido. Não seja desobediente, porque quando chega num ponto desse, irmãos, de Deus tratar comigo e com você, na dor, na angústia, olha que a palavra falou aqui, insofríveis, Deus faz, irmãos, porque Ele não quer te perder. Deus não quer que você se perca. Deus quer que você esteja no centro da vontade dEle. Assim Ele fez com esse povo aqui, irmãos, o de Efraim e o povo de Damasco. Amém, irmãos? Fica a palavra hoje aqui para nós, Isaías 17. Peço aos irmãos aí, ore, nos ajude aí, irmãos, compartilhando esse link, trazendo inscritos para o canal. Não esqueça, irmãos, em nome de Jesus, se você vendo o vídeo ou não vendo, mas você podendo, irmãos, deixa o joinha aí para o canal estar sendo bem visto, irmãos. Qual que é o intuito nosso aqui, irmãos? É ganhar almas, vidas que estão longe do Senhor para Ele, para o reino dEle. Irmão, se Deus permitir esse vídeo sair do Brasil, chegar em outro país, irmão, glória a Deus. Mas se chegar aqui só no território do nosso brasileiro, aqui, pessoas verem, se converterem, irmãos, a glória é toda para o Senhor. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar nesse ministério aqui que é nosso. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.